Escritório em casa. Veja como a ergonomia pode ajudar na qualidade de vida de um profissional. Quando começou a pandemia e eu fui obrigada a trabalhar em home office, eu não pensei que eu tivesse que adaptar a minha casa para esse novo serviço. Uma história de amizade e respeito pela natureza. Uma aposentada cuida de 30 mil abelhas sem ferrão no quintal de casa. Elas dão, assim, muita felicidade pra gente. Veja agora no Notícias em Foco. Uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indica que 1 em cada 5 profissões pode adotar o home office de forma definitiva. E quando o trabalho invade a nossa casa, nem sempre encontra um ambiente adequado. Quem está nessa nova realidade precisa prestar atenção na ergonomia. A ergonomia estuda a relação da pessoa com o ambiente de trabalho. Os princípios seguem uma norma para aumentar a qualidade de vida do trabalhador e evitar problemas causados por condições inadequadas. Mas essa ciência não deve ser aplicada apenas em ambientes corporativos. Quando começou a pandemia e eu fui obrigada a trabalhar em home office, eu não pensei que eu tivesse que adaptar a minha casa para esse novo serviço, porque eu acreditava que fosse por um pequeno período de tempo. A Vera Longini é jornalista e precisou adaptar um espaço para trabalhar em casa. Eu utilizava uma cadeira no quarto do meu filho, no escritório que foi montado lá, que era uma cadeira que eu havia comprado, muito bonita, com design super moderno. No entanto, meses depois, trabalhando com frequência com esse mobiliário, eu comecei a sentir muitas dores no ombro, dores também na nuca, uma dor de cabeça assim, logo acima da nuca e tonturas. Eu procurei um otorrino para saber o motivo desse mal-estar e ele me disse que um dos motivos poderia ser a postura incorreta com a qual eu permanecia um longo período de tempo. O primeiro item a ganhar a atenção de um novo ambiente ao trabalho é justamente a cadeira. O Michel é ergonomista e fala como esse problema que a Vera sofreu pode ser evitado. Escolha na sua casa a cadeira mais confortável, almofadada e que tenha um encosto lombar, que é para a sua coluna lombar estar ali bem posicionada e apoiada. Sucesso na pandemia, a cadeira gamer pode não ser a mais adequada no escritório montado em casa. As cadeiras gamer são muito mais confortáveis do que as convencionais de escritório. Tanto é que elas são projetadas, inclusive, para que o usuário possa permanecer por mais tempo sentado. As diferenças básicas são que as cadeiras gamer, na maioria delas, vêm com um encosto no pescoço, na cervical, onde você possa apoiar, e ela vem com um encosto lombar um pouquinho mais para fora, para que você relaxe bem essa área do seu corpo, a coluna lombar. A Débora Dengo também é ergonomista e mostra a cadeira ideal. Ela tem que ter regulagens, então pode ser uma mais simples, né, que não tenha um design tão bonito, como pode ser uma presidencial. Quais são essas regulagens? Tem que ter regulagem da altura do encosto, então ela tem que ter aquela manivelinha que sobe e que desce a altura. Ela tem que ter regulagem do braço, onde eu apoio o meu braço, porque se o braço da cadeira é fixo, quando eu me aproximo da mesa, eu posso bater esse braço e ele não me permite aproximação com a mesa. E quando eu não consigo me aproximar da mesa, inevitavelmente, ao longo do meu dia de trabalho, eu vou me curvar para frente para trabalhar. Então, por isso que tem que ter ajuste do braço. E o encosto, ele é opcional, se ele vai para trás ou para frente, mas se tiver essa opção, é muito bom também. E somado essas 3 regulagens obrigatórias para ser uma cadeira ergonômica, eu preciso ter uma cadeira com rodízios e que ela gire. O mobiliário econômico deve fornecer equilíbrio postural e suporte para o alinhamento natural do corpo. A Vera trocou de cadeira e agora trabalha sem dores.
Eu adquiri essa cadeira, que é a que eu estou usando hoje. Ela tem um encosto para o meu pescoço, que deixa mais confortável para relaxar a minha coluna cervical. Ela também tem o encosto dela é côncavo, que se adapta melhor à minha lombar, e o descanso para os braços. Depois que eu troquei a cadeira, eu não tive mais nenhum desses problemas de saúde. Não tenho mais dor nas costas, a dor de cabeça desapareceu e nem a tontura deu mais as caras. Então foi o melhor investimento que eu fiz. Sentar no sofá ou na cama até parece cômodo, mas esse hábito pode resultar em diversos problemas para a coluna. Como no caso da Vera, a má postura traz riscos de dores nos olhos, pescoço, cabeça e costas. Aquela postura que a gente vê em algumas imagens relacionadas à ergonomia daquela pessoa totalmente retinha, isso não existe, né? A gente não é um robô, a gente não é uma tábua ali que fica rígida a 90 graus o tempo inteiro. O ideal dessa curvatura de encosto é entre 100 e 110 graus. Então, se eu estou de lado, veja, eu não estou aqui reta, né? Ó, eu estou levemente para trás. Eu estou em mais ou menos 110 graus de flexão, de acordo com a minha coluna e as minhas pernas. É importante prestar atenção na posição durante o trabalho ou estudo, porque ela pode afetar o rendimento. Nós temos receptores na sola do pé, que quando a gente não está com o pé encostado, o meu corpo, ele pensa que é hora de dormir. Porque se você for olhar ao longo do nosso dia, o único momento que a gente não está apoiando a planta do pé no chão é quando a gente deita para dormir. E isso causa sonolência. Então, toda vez que eu estou com a perna balançando, eu vou produzir menos, porque esses próprios receptores que eu tenho no meu pé, que dizem para mim, é hora de produzir, estou acordada, é dia, eles não estão sendo ativados. Então, eu preciso apoiar o pé no chão 100%. Se você não alcança o pé no chão, tem que ser no apoio de pés com regulagem, aquele próprio. No ambiente corporativo, com mesa e cadeira ergonômicas, o profissional não sente tanto os efeitos negativos de passar horas sentado. Em casa, além da cadeira, é preciso atenção com a altura da mesa, que não deve ter quinas vivas. Procure uma mesa, principalmente que não tenha aquelas quinas vivas, onde você vai apoiar o braço e se tiver essa quina viva, você vai sentir muito desconforto nessa região do antebraço. Para você saber se a sua quina é viva, você pega o seu punho e encosta no início da mesa, 10 segundos. Se ficar uma marca de uma linha, é porque é uma quina viva. Não precisa apertar, só o fato de apoiar já vai fazer essa marca. Isso é sinal de que é uma quina viva. Também não é o recomendado digitar nessa quina viva. Para proteger o punho, uma dica é usar um apoio que fica na frente do teclado. Esse aqui é o apoio de punho para teclado. Então, ele tem a mesma função do mousepad, só que você vai colocar na frente do seu teclado. Ele também vai ajudar a não fazer essa pressão durante o uso do teclado, amaciando essa região que ela é bem sensível. O mousepad e um suporte que deixa o monitor na altura dos olhos também são acessórios importantes. Um outro cuidado é com a distância da tela do monitor. O ideal não é ficar nem tão próximo, nem tão longe. Então, um braço esticado é a distância ideal do monitor. Se o monitor está muito longe, eu vou forçar a minha visão para enxergar. A Débora lembra ainda a importância de piscar durante as horas que passamos olhando para as telas. Quando a gente está muito concentrado, a gente esquece de piscar, né? Então, tem que piscar. Quando a gente pisca, é quando a gente lubrifica a nossa retina. Então, se eu estou muito concentrado, meu olho começa a arder, aí que eu lembro que eu preciso piscar, que eu estou há muito tempo sem piscar. Então, tem gente que começa a fazer uso de colírio por falta de piscar o olho. Outros elementos que devem ser levados em consideração ao criar um espaço ergonômico dentro de casa são acústica, privacidade, iluminação e posicionamento dos objetos. Na hora da escolha do local, do quarto ou do cômodo
escolha um ambiente um pouco mais afastado de onde as pessoas falam ou transitam. Isso vai te proporcionar maior tranquilidade no seu dia a dia. Escolha um local bem arejado e que tenha bastante entrada de luz natural, luz solar. Escolha um ambiente com porta, em que você possa fechar a porta e ter ali um conforto acústico para que você foque nas suas atividades. Mesmo com os abalos econômicos provocados pela pandemia, as startups brasileiras vivem um momento promissor. Ao todo, o Brasil tem mais de 13 mil startups. São empresas dos mais variados setores que têm a tecnologia como modelo de negócio. Elas começam pequenas, mas algumas crescem tanto que chegam a valer bilhões de reais. Nesse caso, elas passam a ser chamadas de unicórnios. O Brasil é um dos países que se destaca nesse mercado internacional. Desde o ano passado, muitos negócios receberam aportes de investidores e conseguiram se tornar unicórnios. Assim, são chamadas startups avaliadas em mais de $1 bilhão, cerca de 5 bilhões de reais. Esse é um sinal de que o ecossistema empreendedor não se rendeu à crise e segue se desenvolvendo, ainda que muitas reuniões tenham trocado salas de escritórios pelas telas de videoconferências. Só em 2020 foram 3 unicórnios: Loft, Vtex e Creditas. Este ano, mais 2 se graduaram: Madeira e Mercado Bitcoin. O mais novo integrante desse time de negócios de base tecnológica é o Único, startup especializada em autenticação via biometria facial. A gente passa por um momento de muito amadurecimento, os empreendedores muito mais maduros, o ecossistema todo entendendo o seu potencial e entendendo o seu lugar de apoio. O primeiro unicórnio do Brasil foi a 99, que opera com o serviço de veículos por aplicativos. Por ser o primeiro unicórnio do Brasil, a 99 acabou abrindo portas para vários investidores passarem a olhar mais para as startups brasileiras, traz essa visibilidade e traz uma relevância grande para o negócio, e quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue oferecer um serviço mais barato, mais seguro para todo mundo. 70% dos negócios envolvendo startups no Brasil acontecem em São Paulo. A cidade é tida como um dos locais mais promissores do mundo. A gente tem muita solução, muito potencial, muitos talentos espalhados pelo resto do Brasil, mas que em função do distanciamento desses pilares econômicos não conseguem se desenvolver como se desenvolve nessas grandes capitais. Então um grande passo inicial seria a gente conseguir desenvolver isso ao redor do Brasil. E olha só, tem startup até na agricultura. Pesquisadores da Universidade de Brasília descobriram um fertilizante que aumenta a produtividade no campo. Mais eficiente e barato, o produto enriquece os alimentos e diminui a necessidade do uso de agrotóxicos. A arbolina é feita à base de carbono e sem adição de metais pesados, por isso não é tóxica. Outra vantagem é permitir que grande parte dos nutrientes permaneça nos alimentos. A matriz limpa, que é só de carbono mesmo, né? Ele pode ser posicionado tanto para a agricultura convencional como para a orgânica, em função dessa matriz limpa, né? Como eu já falei, não gera resíduos, é altamente solúvel, então a gente não tem essa preocupação ambiental, né? de bioacumulação, por exemplo. A nanotecnologia manipula matérias de tamanho de átomos, só verificáveis em equipamentos especiais. Segundo os pesquisadores, o fertilizante promoveu ganhos de 20% na produtividade em testes com alface e tomate e aumentou em 60% as taxas de fotossíntese, que é quando a planta produz energia por meio da luz solar. A ideia do nosso material é ser um veículo de micro e macronutrientes para a planta. Então, ele vai ser funcionalizado com cátions, com íons que são essenciais, tipo magnésio e zinco, e a planta consegue absorver esse nosso nanocomposto e, conjunto, ela leva esses cátions, esses metais. O fertilizante é comercializado por uma startup, a Criotech, formada pelos pesquisadores da UNB. Como possibilita o crescimento rápido das plantas, a arbolina pode ser usada na recuperação de áreas degradadas, no manejo florestal para a produção de madeiras e celulose e na intensificação da atividade agrícola,
sem a necessidade de aumentar áreas plantadas e diminuir as florestas. Ele não vai precisar fazer rotas transgênicas, não usa transgênico, você não vai precisar modificar geneticamente nenhuma planta usando ele para conseguir talvez uma resistência maior e a possibilidade dele suportar um estresse hídrico. Já percebeu que você pode, acompanhando o ciclo de chuva, aplicar ele e ele vai conseguir dar a produção, mesmo passando por um estresse, uma estiagem, ele vai conseguir produzir, porque ele suporta essa estiagem. E agora nós vamos falar de um pequeno inseto que é fundamental para o equilíbrio do planeta, as abelhas. Elas são bastante associadas à produção de mel, mas têm um papel muito mais importante na natureza que muita gente nem se dá conta. Elas são as principais polinizadoras de flores silvestres e plantas alimentícias. Você vai conhecer agora algumas iniciativas aqui em São Paulo que ajudam a preservar as chamadas abelhas nativas sem ferrão. Pequenas e inofensivas. Essas abelhinhas fazem a festa no quintal da Dona Maria Helena, que vive na Moca, na zona leste de São Paulo. Aí eu gosto delas, eu gosto muito delas. Já me afeiçoei, né? A aposentada de 87 anos de idade é cuidadora de abelhas sem ferrão. Uma história que começou há 7 anos, por iniciativa do filho dela, o Danilo, que faz ações ambientais na cidade de São Paulo. Minha mãe estava com uma situação de saúde bem precária, ela estava desgostosa, desanimada, e a gente pensou, puxa, podia ter um cachorro, podia ter um gato, e por que não uma abelha? Então nós transferimos uma abelha jataí para essa caixa, e que minha mãe ficou tão contente naquele dia, que até nomeou, apelidou essa abelha de Felicidade, que é essa daqui. Ai, eu adoro essa Felicidade, que foi a primeira abelhinha que a gente ganhou. A saúde da Dona Maria Helena melhorou muito e as colmeias se multiplicaram. Hoje, são mais de 30 mil abelhas vivendo no quintal, em caixas como estas. Uma companhia durante todo o dia. Elas não dão trabalho, elas são boazinhas. É por isso que a gente gosta delas, né? Elas dão, assim, muita felicidade pra gente. Jataí, mandaçaia, arapuá, são 15 espécies diferentes dividindo o quintal. As abelhas sem ferrão são extremamente dóceis, como vocês podem ver, elas convivem com uma senhora de 87 anos, que é minha mãe, e não temos problema nenhum. Elas convivem pacificamente e até interagem com minha mãe, porque muitas vezes quando minha mãe não coloca a comida no horário certo, elas vão lá chamar. Então é uma relação bastante curiosa, muito divertida. Mas de vez em quando as colônias entram em conflito. E lá vai a Dona Maria Helena apartar as briguentas. É uma caixa com outra, né? Elas ficam zoando. Você escuta o barulho. Quando elas estão brigando, eu acho que tem mais de 1000 aqui brigando. A gente borrifa água. E daí elas fogem, pensando que é chuva, elas se escondem, né? Existem 404 espécies de abelhas sem ferrão catalogadas no mundo. 300 delas são nativas do território brasileiro. Pouca gente conhece a importância das abelhas sem ferrão. Muita gente me pergunta, poxa, mas vocês tiram mel? Vocês consomem o mel? Não, na verdade a importância das abelhas é a preservação, é a polinização que elas fazem no nosso meio ambiente. A gente acaba entendendo melhor o mecanismo e levando isso para as nossas vidas. A gente passa a se preocupar com o meio ambiente, a gente passa a plantar, a gente passa a consumir produtos orgânicos, a gente passa a rechaçar a indústria do veneno. É toda uma mudança social que faz, então, a nossa vida melhorar demasiadamente. Tudo isso começa de um serzinho minúsculo, que é uma abelha.
Segundo a FAO, a Agência da ONU para a Alimentação e a Agricultura, 75% do que comemos depende da polinização. Sem as abelhas, culturas como café, maçã, melancia, feijão e tomate estariam comprometidas. Boi, vaca, carneiro, gente, minhoca, tudo depende de abelha praticamente aqui, porque é um ser que evoluiu para fazer a união de dois universos, dois reinos, né, que é o reino vegetal e o reino animal. Sem esse ser, esse cupidinho da natureza, as plantas não namoram. Nós não temos a polinização, nós não temos a frutificação, não teremos semente, não teremos a renovação da flora. O administrador de empresas, Gerson Pinheiro, é referência em São Paulo quando se fala em preservação das abelhas. Há 9 anos, ele fundou o coletivo SOS Abelhas Sem Ferrão. Em 2012 para 2013, a minha filha caçula, Ana Clara, ela voltando de uma excursão da escola, me pediu um enxame de abelha. É coisa de urbanoide mesmo, né? E imediatamente eu respondi, mas filha, tá maluca? Não dá para criar abelha em São Paulo. E uma criança de 6 anos me falou, não papai, é uma abelha sem ferrão, que parece uma fada. Comecei a estudar e a pesquisar e o meu mundo caiu. Tudo aquilo que eu sabia sobre a abelha estava errado. 99% das coisas que eu sabia sobre a abelha estavam erradas. A abelha é importante, ponto. Todo mundo sabe disso, num grau diferente do outro. Mas como é que eu vou proteger uma abelha se eu não sei que ela existe? Que é exatamente o caso das abelhas brasileiras. Então, quando nós falamos a palavra abelha, o brasileiro já pensa em duas coisas, isso é automático, mel e ferrão. Nem toda abelha ferroa, e o mel nunca foi e nunca será o mais importante. Sempre será a polinização. Estamos na sede da Missão Ambiental em São Paulo, uma das ONGs parceiras do SOS Abelhas Sem Ferrão. Aqui, Gerson mostra uma de suas criações, a Fazenda de Abelhas Solitárias. Cada caixinha dessas é um ninho. Nessa espécie, as gerações não se cruzam, não se encontram. Depois que a fêmea faz a ovoposição, ela morre. Ao contrário do que muita gente pensa, a maioria das espécies de abelhas não vive em sociedade. É um outro universo e é muito maior do que o das abelhas sociais. No mundo inteiro é de 20 a 30 mil. E desse número, 5% apenas são abelhas espécies sociais. A grande maioria no mundo, 95%, são espécies solitárias, que não formam enxames, não têm sociedade, não criam castas. Como a mamangava, aquela abelha preta que todo mundo confunde com o besouro. E é uma abelha extremamente importante, é uma abelha solitária, que é a grande polinizadora ou a principal polinizadora do maracujazeiro. Por meio de palestras e ações de educação ambiental, a ONG divulga informações à população e tenta reverter o desaparecimento das abelhas nativas nos grandes centros urbanos. Essa transformação ela tem que vir de pequeno. Esse pequeno que entende isso, ele passa a ser um multiplicador, um defensor. E é esse ser humano que está crescendo hoje, nesse momento, que vai cuidar efetivamente daquela abelha que está na praça, sem ter aquela intenção de posse. Minha abelha, meu carro, minha casa. A abelha é de todo mundo, não é minha, nem sua, é da abelha de ninguém. Os grandes cuidadores de abelha não possuem nenhuma abelha. O plantador de árvore em cidade é um cuidador de abelha? O reciclador é um cuidador de abelha? São muito mais cuidadores de abelha, na minha opinião, do que quem tem um monte de abelha em casa. De flor em flor, as abelhas semeiam vida e mostram que são guerreiras. Desafiam as barreiras de concreto e têm o poder de fazer novas amizades. Ainda assim, precisam superar muitos desafios. Dentro desse universo de 300 espécies de abelhas nativas do Brasil sociais, se não me engano, 5 ou 6 espécies já estão inclusive na lista vermelha do IBAMA como animais em risco de extinção. Todos eles, independente se produz mel, muito mel, ou pouco mel ou nenhum mel, isso não importa, e todos eles, todas as espécies, uma a uma, precisam ser protegidas, conservadas, preservadas e entendidas.
Nossa, que exemplo da Dona Maria Helena e do Gerson de proteger as abelhas e, mais do que isso, de divulgar esse trabalho. Porque, veja, trata-se de um universo pouco conhecido. Você sabia, por exemplo, que uma abelha vive em média de 30 a 60 dias e que a rotina delas dura 24 horas, Silvia? É uma vida curta, mas intensa, né, Malu? E olha, elas são tão importantes que a Assembleia Geral das Nações Unidas criou até uma data para elas. 20 de maio foi instituído o Dia Mundial das Abelhas. E ainda falando sobre meio ambiente, o Lago Paranoá, em Brasília, é um lugar cheio de histórias, encontros e também espaços para o lazer. Mas serve também como um refresco para a cidade, sobretudo em tempo de seca. A criação de um lago artificial foi projetada desde o início da construção da capital federal. É difícil imaginar Brasília sem o Paranoá, calmo e cristalino, refletindo o céu da cidade. O Lago Paranoá foi pensado durante a Missão Cruz, uma expedição de cientistas que em 1885 explorou e estudou a região onde foi construída Brasília. Em 12 de setembro de 1959, ele se tornou realidade, quando Juscelino Kubitschek mandou fechar a barragem do Paranoá. 8 meses depois, as águas já ocupavam todo o vale. O lago que se formará nesta região terá o comprimento de mais de 45 quilômetros, medindo em sua parte mais larga cerca de 5 quilômetros. Então foi um marco, assim, foi no dia 12 de setembro, que é o aniversário do presidente, o presidente participa dessa solenidade de abrir as comportas para as primeiras águas começarem a inundar e surgir. Ali surge o lago. Foi uma descrença muito grande, juntamente com a construção de Brasília. Poucos acreditavam que essa ideia, que esse lago ia encher, né? O Paranoá é também uma opção de lazer. Dá para mergulhar, navegar, pescar e até curtir uma praia. E depois que deram aqui uma reformaram aqui, que chama prainha, ficou ótimo, ficou excelente para banhar. É boa para nadar, só que tá um pouquinho gelada. Tem umas partes quentes, é muito boa para nadar. O Wellington mergulha há 9 anos no lago. Ele tem até uma coleção de objetos que retira do fundo. São óculos, relógios e outros itens que as pessoas deixam cair na água. A gente consegue ver lá embaixo que realmente ainda precisa uma consciência maior por parte do cidadão como um todo, né? É a latinha de cerveja, a latinha de refrigerante, é o pneu que a gente vê lá embaixo. Seria bom uma conscientização, né? E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar os nossos conteúdos também pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E já que hoje nós falamos sobre o respeito e o cuidado com o meio ambiente, nós encerramos com imagens da exposição Human Nature. São 5 esculturas gigantes feitas pelo artista sul-africano Daniel Popper, que mostram a conexão entre o ser humano e as árvores. As obras estão espalhadas pelo Parque Morton Arboretum, em Chicago, nos Estados Unidos. Até a próxima!